A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 5. Antigos e modernos sistemas do mundo. Item 1. A primeira ideia que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo deve ter sido baseada unicamente nos dados obtidos através do uso dos sentidos, ignorando as leis mais elementares da física e as forças da natureza, tendo apenas sua vista limitada como meio de observação, somente poderiam julgar pelas aparências. Vendo o sol aparecer de manhã de um lado do horizonte e desaparecer de tarde do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em redor da Terra e que esta permanecia imóvel. Se disséssemos então aos homens que o contrário é que se dava, teriam respondido que isto não era possível, pois vemos o sol mudar de lugar e não sentimos a terra mover-se. Item 2. A pouca extensão das viagens, as quais raramente se prolongavam além dos limites do território da tribo ou do vale onde moravam, não podia permitir a constatação da esfericidade da Terra. Por que modo, então, poderiam supor que a Terra pudesse ter o formato aproximado de uma bola? Se assim fosse, os homens não poderiam manter-se senão nos lugares mais altos e supondo-a habitada em toda a sua superfície. Como poderiam eles viver no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Diminuiria mais a probabilidade da proposição, considerando o movimento de rotação. Ainda hoje, que já se conhece a lei da gravitação, encontram-se pessoas relativamente bem esclarecidas que não concebem este fenômeno. Assim, não será de admirar que os homens das primeiras eras nem sequer hajam suspeitado da sua existência. A Terra era para eles uma superfície plana, circular, como uma mó de moinho que se estendia a perder de vista na direção horizontal. É daí que provém a expressão ainda usual: ir ao fim do mundo. Seus limites, sua espessura, seu interior, o que havia por baixo dela era desconhecido. Abre parênteses, nota. A mitologia hindu ensinava que o astro do dia despojava-se à noite de sua luz e atravessava o céu durante a noite com sua face obscura. A mitologia grega representava o carro de Apolo, puxado por 4 cavalos. Anaximandro de Mileto, com o apoio de Plutarco, sustentava que o Sol era uma carruagem cheia de um fogo muito vivo, o qual saía
por um orifício circular. Na opinião de Epicuro, segundo um de seus seguidores, o sol se acendia de manhã e à noite se apagava nas águas do oceano. Outros diziam que o oceano fazia do sol uma pedra pómez, aquecida até o grau da incandescência. Anaxágoras o conceituava como um ferro quente do tamanho do Peloponeso. Curiosa afirmativa. Os antigos eram tão incrivelmente levados a considerar o tamanho aparente deste astro, como se fosse o verdadeiro, que perseguiram este filósofo temerário por haver atribuído um tal volume à tocha do dia. Foi necessária toda a autoridade de Péricles para salvar o filósofo da condenação à morte, comutada para exílio. Flammarion, Estudos e leituras sobre astronomia. Quando se encontram tais ideias, adotadas no V século antes da era cristã, no tempo mais florescente da Grécia, não se pode admirar das conceituações que faziam os homens das primeiras eras acerca do sistema do mundo. Fim da nota, fecha parênteses. O céu, aparecendo sob forma côncava, era, conforme a crença vulgar, uma abóboda real, cujas bordas inferiores se apoiavam sobre a terra e marcavam seus limites. Vasta cúpula que o ar enchia em toda a sua capacidade. Sem nenhuma ideia do espaço infinito, incapazes mesmo de o conceber, os homens figuravam que tal cúpula seria formada de matéria sólida. Daí o nome de firmamento, que sobreviveu à crença, e que significa firme, resistente. Do latim, firmamentum, derivado de firmus, e do grego erma, ermatos, firme, sustento, apoio, ponto de apoio. Item 4. As estrelas de cuja natureza não podiam suspeitar eram simples pontos luminosos, mais ou menos grandes, presos à abóboda, como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma superfície e, por conseguinte, todas situadas à mesma distância da Terra, da mesma maneira que as representam no interior de certas cúpulas pintadas de azul para representar o azul dos céus. Embora hoje sejam diferentes as ideias, conservou-se o uso das antigas expressões. Ainda se diz, por comparação, a abóboda estrelada sob a calota do céu. Item 5. A formação das nuvens pela evaporação das águas da terra era então igualmente desconhecida. Era inconcebível que a chuva que cai do céu tivesse sua origem sobre a terra, de onde ninguém via a água subir. Daí derivava a crença na existência das águas superiores e das águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, de reservatórios colocados em altas regiões, suposição essa que concordava plenamente
com a ideia de uma abóboda capaz de mantê-las. As águas superiores, escapando pelas fendas da abóboda, caíam na forma de chuva e, conforme fossem essas aberturas, menores ou maiores, a chuva era suave ou torrencial e até mesmo diluviana. Item 6. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, pareciam ser tão pequenos em comparação com a Terra, necessariamente fazia com que considerassem a esta como a coisa principal, o alvo único da criação, e os astros como acessórios, criados unicamente para a apreciação de seus habitantes. Este preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar das descobertas da ciência, as quais para o homem alteraram o aspecto do mundo. Quantas pessoas ainda acreditam que as estrelas são ornamentos do céu para recreio da vista dos habitantes da Terra? Item 7. Não tardou, contudo, a percepção do movimento aparente das estrelas, que se movem num conjunto do Oriente para o Ocidente, elevando-se de tarde e deitando pela manhã, e conservando suas respectivas posições. Entretanto, durante muito tempo, esta observação não teve outro efeito senão confirmar a ideia de uma abóboda sólida que arrastava as estrelas em seu movimento de rotação. Estas primeiras ideias ingênuas constituíram durante longos períodos seculares o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. Item 8. Mais tarde, foi compreendido, pela direção do movimento das estrelas e seu retorno periódico na mesma ordem, que a abóboda celeste não podia ser simplesmente uma meia esfera colocada sobre a Terra, mas sim uma esfera inteira, oca, no centro da qual se encontrava a Terra, sempre plana ou no máximo convexa e habitada somente em sua face superior. Já era um progresso. Porém, sobre o que se apoiava a Terra, seria inútil relacionar todas as suposições ridículas concebidas pela imaginação, exemplificando com a dos indianos, que diziam ser ela carregada por 4 elefantes brancos, e estes eram levados sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sábios adiantavam que nada sabiam. Item 9. Entretanto, uma opinião geralmente aceita nas teologias pagãs colocava nos lugares baixos, que era um modo de se considerar as profundezas da terra, ou ali embaixo, do que nada se sabia com certeza, a região dos réprobos, denominada inferno, o que significa lugares inferiores, e nos lugares altos. Além da região das estrelas, o recanto dos ditosos. A palavra inferno conservou-se até nossos dias, embora haja perdido sua significação etimológica, depois que a geologia desalojou o lugar dos suplícios eternos das entranhas da terra
e que a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há alto nem baixo. Item 10. Sob o céu puro da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, foi possível observar o movimento dos astros com tanta precisão quanto era possível sem instrumentos especiais. A princípio foi verificado que certas estrelas tinham movimento próprio, independente de sua massa, o que não permitia supor que elas fossem fixadas à abóboda. Foram denominadas estrelas errantes ou planetas, para as distinguir das estrelas fixas. Foram calculados seus movimentos e suas revoluções periódicas. No movimento diurno da esfera estrelada, foi observada a imobilidade da estrela polar, em redor da qual as outras descreviam, em 24 horas, círculos oblíquos, paralelos, maiores ou menores, conforme o seu afastamento da estrela central. Foi esse o primeiro passo em direção ao conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Viagens mais extensas permitiram observar a diferença do aspecto dos céus, conforme as latitudes e as estações. A elevação da estrela polar acima do horizonte, acompanhando a variação da latitude, levou o homem a descobrir a redondeza da Terra. É assim que, pouco a pouco, foi se fazendo uma ideia mais justa do sistema do mundo. Aproximadamente no ano 600 a.C., Tales de Mileto, Ásia Menor, conhecia a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Um século depois, Pitágoras de Samos descobre o movimento diurno da Terra em redor de seu eixo, seu movimento atual ao redor do Sol, e relaciona os planetas e cometas no sistema solar. 160 anos antes de Cristo, Hiparco de Alexandria, Egito, inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas solares e determina o ano trópico e a duração das revoluções lunares. Estas descobertas foram preciosas para o progresso da ciência e, contudo, levaram quase 2000 anos para serem divulgadas. As ideias novas, cujo único meio de propagação eram manuscritos raros, permaneciam no domínio de alguns filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém cogitava de esclarecer, não as aproveitavam de modo algum e continuavam a se nutrir com as velhas crenças. Item 11. Na altura do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pôde denominar misto, o qual traz seu nome e que durante quase 15 séculos foi o único adotado no mundo civilizado. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera situada no centro do universo
Ela se compunha dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Assim era a primeira região denominada elemental. A segunda região, dita etérea, compreendia 11 céus ou esferas concêntricas, girando em redor da Terra, a saber, o céu da Lua, o de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, enfim, do primeiro móvel, que dava movimento a todos os céus inferiores e os fazia descrever uma volta em 24 horas. Além dos 11 céus, estava o Empíreo, mansão dos bem-aventurados, assim denominado segundo as palavras gregas pir ou puro, que significa fogo, pois se acreditava que essa região resplendia de luz como o fogo. A crença em diversos céus superpostos prevaleceu durante muito tempo, com variações quanto ao número. O 7º era geralmente considerado como o mais elevado, de onde vem a expressão ser transportado ao 7º céu. São Paulo disse que foi elevado ao 3º céu. Segundo Ptolomeu, os astros tinham movimentos próprios, independentemente do movimento comum a todos. Estes movimentos seriam menores ou maiores segundo seu afastamento do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução de 25.816 anos. Esta derradeira avaliação denota o conhecimento da precessão dos equinócios, a qual se efetua em 25.860 anos. Item 12. No início do século XVI, Copérnico, célebre astrônomo, nascido em Thorn, Prússia, em 1472, falecido em 1543, retomou as ideias de Pitágoras. Publicou um sistema que, confirmado a cada dia por novas observações, foi acolhido de modo favorável e não tardou a substituir o de Ptolomeu. Segundo este sistema, o Sol está no centro. Os planetas descrevem órbitas circulares em redor deste astro. A Lua é um satélite da Terra. Um século depois, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventou o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter e calcula suas revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, e que eles são clareados pelo Sol, que os planetas são esferas semelhantes à Terra. Observa suas fases e determina a duração de suas rotações em volta de seus eixos. Dá, assim, mediante provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Data daí o insucesso da fantasiosa edificação dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra. E, tal como ela, sem dúvida, habitados. As estrelas foram consideradas como sóis inumeráveis, centros prováveis
de outros tantos sistemas planetários. E o próprio Sol foi reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que lhe são agregados. Já não se confinam as estrelas a uma zona da esfera celeste, reconhecendo-se que elas estão irregularmente disseminadas no espaço ilimitado. Aquelas que parecem tocar-se estão a distâncias incomensuráveis umas das outras. As menores, na aparência, são as mais afastadas de nós. As maiores, aquelas mais próximas, ainda assim, estão afastadas a centenas de milhares de léguas. Os agrupamentos aos quais foi dado o nome de constelações não são senão aparentes amontoados, causados pelo seu afastamento. Suas figuras são efeito de perspectiva, semelhantes a figuras que se formam à vista de alguém que se coloca num ponto fixo e observa luzes dispersas numa vasta planície ou árvores numa floresta. Porém, esses aglomerados não existem na realidade. Se fosse possível, nos transportamos à região de uma dessas constelações. À medida que nos aproximássemos, a forma desapareceria e novos agrupamentos se desenhariam à nossa visão. Desde então, tais grupos não existem senão na aparência. A significação que a crença vulgar e supersticiosa lhes atribui é ilusória, e sua influência só existiria na imaginação. Para se distinguirem, as constelações têm recebido nomes como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Carruagem de Davi, Pequena Ursa, Lira, etc. Elas têm sido representadas por figuras que fazem lembrar tais nomes, sendo na maior parte fantasiosos, mas que, em todos os casos, não têm nenhuma relação com a forma aparente do grupo de estrelas. Seria, pois, em vão procurar tais figuras no céu. A crença na influência das constelações, sobretudo daquelas que constituem os 12 signos do zodíaco, provém da ideia associada aos nomes que elas receberam. Se aquela é denominada leão tivesse sido denominada jumento ou ovelha, certamente lhe teria sido atribuída uma influência totalmente diversa. Item 13. A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias não foram mais destruídas. A astronomia não pode senão avançar, sem jamais recuar. A história relata as lutas que estes homens de gênio tiveram que sustentar contra os partidários dos preconceitos e, sobretudo, contra o espírito vigente nos seus tempos, interessado na manutenção dos erros sobre os quais tinham fundado crenças que se lhes afiguravam assentes sobre uma base inquebrantável. Bastou a invenção de um instrumento de ótica para derribar uma edificação de vários milhares de anos. Porém, nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à divulgação pelos meios
tipográficos, o público, iniciado nas novas ideias, começou a não se acalentar com ilusões e tomou parte na luta. Já não era mais contra certos indivíduos que seria preciso opor-se, mas contra a opinião geral que se alinhava com a verdade, apoiada nos fatos e erigida à situação de verdadeira causa pública. Como o universo é grande, se considerado conforme as mesquinhas proporções que lhe atribuíam nossos ancestrais. Como a obra de Deus é sublime, quando a vemos realizar-se segundo as leis eternas da natureza. Porém, quanto tempo, quantos esforços de gênios, quantos devotamentos foram necessários para descerrar os olhos das criaturas e arrancar, por fim, a venda da ignorância. Item 14. Estava, por fim, aberto o caminho, no qual iam entrar ilustres e numerosos sábios, para completar a obra apenas esboçada. Kepler, na Alemanha, descobre as célebres leis que trazem seu nome, e com a ajuda das quais ele reconhece que os planetas descrevem órbitas não circulares, mas sim elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. A astronomia, enfim, não é mais um sistema fundado sobre conjecturas ou probabilidades, mas sim uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas do cálculo e da geometria. Assim se encontra lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, decorridos aproximadamente 3.300 anos depois de Moisés.